Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E nessa tarde nós estamos aqui para trazer a você uma mensagem, a Palavra de Deus. E se você tem uma Bíblia, vamos abri-la na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, vamos ler os versículos 13 a 14. Assim diz a palavra de Deus: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Até aí. Irmãos e irmãs, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E a maldição da lei traz morte espiritual, enfermidade e miséria. A primeira maldição que Deus anunciou que viria sobre o homem, pelo fato dele ter violado a sua lei, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Deus disse a Adão: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal comeres, certamente morrerás. E em Gênesis 3, versículos 22 a 24, nós vemos narrado que o homem desobedeceu a Deus e foi lançado fora do jardim, a fim de que não mais comesse da árvore da vida. E com isso, o homem se tornou escravo do pecado e da morte. É claro que há vários tipos de morte que são mencionados na Bíblia: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, ou segunda morte, que significa ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A morte espiritual surgiu primeiro sobre a terra e em seguida manifestou-se no corpo físico, destruindo-o. A morte física faz parte de uma lei que Paulo chama da lei do pecado e da morte. Quando Deus garantiu a Adão que no dia em que dela comeres certamente morrerás, ele não estava se referindo à morte física, mas sim à morte espiritual. Se o homem nunca tivesse morrido espiritualmente, também jamais morreria fisicamente. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual significa separação de Deus. Tendo Adão e Eva dado ouvidos ao diabo, como resultado, houve a morte espiritual. E imediatamente após a queda de Adão e a queda de Eva, essa morte se manifestou na família humana. Caim, o primogênito de Adão e de Eva, assassinou o seu irmão. E o homem, no seu estado decaído, não poderia responder ao chamado de Deus sem sacrifício. O ser humano estava impedido de falar com Deus, porque era mais que transgressor, mais que infrator e pecador. Mas o homem, contudo, através do novo nascimento, poderá ser uma pessoa transformada, uma nova criatura em Cristo Jesus. E a boa situação financeira de alguém não importa, nem a sua formação escolar ou religiosa. Um mero homem não pode permanecer na presença de Deus, pois a sua natureza é pecaminosa. O ser humano está perdido, não pelo que faz, e sim pelo que é, pois a sua atitude é resultado do que ele é. E o homem não regenerado precisa de vida que vem de Deus, porque está espiritualmente morto. Mas graças sejam dadas a Deus por Cristo Jesus,
que nos resgatou da morte espiritual. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 26 do capítulo 5 do Evangelho de João, que diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. O que isso significa? Significa que Jesus Cristo levou sobre si a nossa condição de morte espiritual. Você pode verificar lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que nos é garantido que Cristo se manifestou para aniquilar o pecado, não pecados, pelo sacrifício de si mesmo. Mas isso não significa que Jesus tenha se tornado pecador. Nós éramos os pecadores. Significa simplesmente que ele tomou o nosso lugar como nosso substituto no momento em que os nossos pecados foram postos sobre ele. No versículo 24 de João 5 está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio para nos redimir da morte espiritual e da consequente separação eterna de Deus. Você também pode ver lá em Efésios capítulo 2, nos versículos 1, no 8 e no 9, o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque não é por obras que uma pessoa é salva. As nossas obras são resultado de nós termos nascido de novo e nos tornado novas criaturas em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nossa natureza espiritual muda. Em outras palavras, sem Jesus, estamos simplesmente sem socorro e sem esperança. Sem Ele, não somos nada. Mas graças a Deus, Jesus Cristo entrou em nossa vida. E assim será na sua também, se você o aceitar. E com isso, ele te faz uma nova criatura. E o Senhor o recebe como filho. A Bíblia diz em Romanos 8, nos versículos 14 a 16, o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se você está me ouvindo agora, um dia aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você nasceu de novo, tornou-se uma nova criatura em Jesus Cristo. E a Bíblia afirma que você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Você foi redimido da morte espiritual. E a maldição da lei, a penalidade pela violação da lei de Deus, inclui morte espiritual, enfermidade e miséria. Por exemplo, em Deuteronômio 28, a enfermidade e a miséria são citadas como maldições da lei. Você pode ver nos versículos 15, do 16 ao 19 e do 38 ao 40. Mas com a observância da lei de Deus, aprendemos que as bênçãos sobrevirão
para aqueles que obedecerem ao Senhor. Bênçãos essas que estão descritas em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. E essas bênçãos são para você e para mim. E existe apenas uma única condição: obediência. Mas várias pessoas ainda questionam, por exemplo, dizendo: Deus disse isso apenas para Israel. As bênçãos, por obedecer à lei de Deus e seus mandamentos, não se aplicam a nós. Mas eu quero te dizer, e quero que você lembre-se daquilo que Deus disse em Deuteronômio 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Irmãos e irmãs, as promessas realmente foram feitas a Israel, baseadas na antiga aliança. Mas observe o que a nova aliança estabelece acerca de cumprir ou obedecer às leis e aos mandamentos de Deus. Versículo 8 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, está escrito: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. E também em Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com isso, nós atentamos para algo muito importante, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E eu te digo, nunca deixe este mandamento fora da sua vida. Israel tinha de guardar os mandamentos de Deus para poder prosperar. Mas, sob a nova aliança, também nós temos um mandamento a guardar, a fim de prosperarmos. E sabe qual é esse mandamento? É o mandamento ou a lei do amor. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas às igrejas, ele se dirigia aos gentios e não aos judeus. E assim sendo, se amarmos, cumprimos a lei. E voltando a Gálatas 3, que nós lemos aí no início, nós verificamos o porquê de não estarmos debaixo da maldição da lei. E eu te pergunto, qual foi a promessa feita a Abraão? O que Deus lhe prometera? A promessa feita a Abraão, ela tinha uma natureza tríplice. Em primeiro lugar, era uma bênção espiritual. Em segundo lugar, era uma bênção física. E em terceiro lugar, uma bênção financeira e material. E se os israelitas que estavam debaixo da velha aliança recebiam as bênçãos divinas por guardarem a lei, assim também nós, debaixo da nova aliança, se andarmos em amor, teremos guardado a lei. E as bênçãos também virão sobre a nossa vida. Veja, por exemplo, a carta de Paulo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 8, versículo 9, que diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. O que isso significa? Jesus se tornou materialmente pobre por nós. Ele foi o nosso substituto. A própria palavra de Deus nos assegura que Deus suprirá as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. E esse texto
fala sobre o suprimento de todas as nossas necessidades, inclusive financeiras, e além de outras. De fato, nesse capítulo de Filipenses, Paulo se refere às coisas financeiras e materiais. Sabe por quê? Porque nos versos anteriores, percebe-se que essas palavras foram ditas aos cristãos que haviam contribuído financeiramente com o ministério do apóstolo. O apóstolo, ele não disse: o meu Deus há de suprir metade das suas necessidades. Não. Ele disse: todas. É uma promessa para você e para mim, de provisão plena. Jesus mesmo recomendou em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto diz que todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Mas eu pergunto a você, o que seriam essas coisas? São benefícios materiais para alimentação, vestuário, escola, etc. Tudo que representa as nossas necessidades materiais. Mas hoje em dia muitas pessoas pensam que é um sinal de espiritualidade viver usando um chapéu rasgado, os sapatos furados, as roupas gastas. Mas não é isso que Jesus disse, e sim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Lucas capítulo 6, quando Jesus prometeu, dai e ser-vos-á dado, ele estendeu a mais de uma área. Ele também se referiu à área financeira. E o restante do versículo diz: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Observe que Jesus disse, vos darão. Obviamente, Deus está por trás de tudo, mas são os homens que vos darão. Dar algo que você não pode é uma medida muito maior do que dar o que você pode. Lembra-se, por exemplo, do episódio ocorrido em Marcos 12:43 e também em Lucas 21:3, em que Jesus observava as pessoas ofertando. Quando, naquele momento, uma pobre viúva depositou 2 moedas. E Jesus revelou que aquela viúva pobre depositara no gasofilácio mais do que todos. Sabe por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Mas lembre-se, não se pode dar apenas algo para obter alguma coisa em troca, porque isso seria interesse. Conserve as coisas dentro da perspectiva certa, com atitudes e motivações corretas. Agindo assim, ao ofertar, você poderá crer em Deus e obter retorno daquilo que foi ofertado. Porque ao ofertar, precisamos crer naquilo que fazemos e manter a motivação certa. Podemos orar: Senhor, eu contribuo porque te amo, não porque tenho medo de ti. Não estou devolvendo os dízimos porque alguém me ordenou fazê-lo. Posso não compreender porque eu faço, mas sei que isso está na sua palavra. E por isso, devolvo os dízimos porque te amo. Amo a igreja e quero vê-la crescer. Por isso estou devolvendo meus dízimos e dando as minhas ofertas. Sei que o Senhor honrará a tua palavra e eu te agradeço. Porque tu me prometesses, aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2, versículo 30, parte final. E ao ofertar, podemos orar: Senhor, tu disseste, dai e dar-se-vos-á. E eu faço essa oferta pela fé. Passe a orar a palavra de Deus. Passe a orar desta forma. E saiba que, com certeza, você será abençoado.
E a Bíblia nos diz em Hebreus 7:8: e aqui, certamente, tornam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. No Novo Testamento, o escritor da carta aos Hebreus, sob a nova aliança, afirma que aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Isto é, estava o autor aos Hebreus se referindo a Jesus. Do ponto de vista natural, são seres humanos mortais que recebem os dízimos e as ofertas, mas na verdade, quem realmente os acredita é Jesus, de quem se testifica que vive. E Jesus, ele disse de si, em Apocalipse 1:18: só aquele que vive, estive morto, mas ei que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então eu digo a você, acredite que a bênção de Abraão, a bênção por guardar os mandamentos do Senhor, isto é, a sua palavra, é nossa por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o único que vive e viverá pelos séculos dos séculos. E a bênção de Abraão inclui a prosperidade financeira, que é para nós hoje. A bênção de Abraão é nossa, mas nós precisamos entender exatamente o que era a bênção de Abraão. Sabemos que era uma bênção tríplice. Como eu já falei, primeiro Deus prometeu a Abraão que o faria enriquecer. E você sabe que a palavra riqueza no dicionário significa grande quantidade, abundância. A abundância na área espiritual, na área física e em cada uma das áreas da nossa vida em Cristo Jesus. Mas nem sempre se pode ir pelo que parece, porque a sua fé, ela é testada todos os dias. E a prova da sua fé, de acordo com a Bíblia, é mais preciosa do que ouro. Alguns pensam que ter dinheiro é pecado, mas muitas pessoas não são pobres por honrar a Deus. Pelo contrário, elas são pobres por desonrá-lo. Embora seja escrito em 1 Timóteo 6:10, primeira parte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, eu quero que você saiba que o amor ao dinheiro realmente é a raiz de todo o mal. Não é errado possuir dinheiro, é errado é o dinheiro ter você. É errado o dinheiro ser o seu senhor. Deus quer que o seu povo tenha todas as necessidades supridas e de forma plena, abundante. Por isso, creia em sua palavra, porque ela garante que fomos redimidos da maldição e da miséria. Exercite a sua fé. Conserve as motivações e as atitudes corretas ao contribuir. E saiba que quando você assim agir, será abençoado. Porque a bênção de Abraão se estende a você e a mim, em nome de Jesus. E nós vamos fazer uma oração agora. Você que talvez esteja aí chorando, sofrendo, nesses tempos difíceis, em que muitos estão até passando fome. Mas nós vamos declarar a palavra de Deus na nossa vida, porque é Ele que garante, não sou eu, que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. E eu creio que assim será na sua vida também, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te pedir por essa pessoa que está vivendo na miséria, essa pessoa que não tem nem o que comer, que não tem até um leite
para dar para o seu filho, para sua filha. Mas nós sabemos, Pai, que Tu és o dono do ouro e da prata, que Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra, e para Ti não tem nada demasiadamente difícil. E é a Tua palavra que nos garante que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Tu és o Jeová Jirê, o Deus provedor. E nesta tarde eu quero lhe pedir que o Senhor vá ao encontro da necessidade de todos aqueles que estão nos acompanhando, enviando não apenas o alimento material, mas o alimento espiritual a essa pessoa, para que também ela possa dar esse grande testemunho para o Senhor. Supre as necessidades dos seus filhos, das suas filhas, enfim, que cada um possa ter vida e vida plena e abundante, em nome de Jesus. É o que eu peço agora e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.